Esta é a apresentação da atividade 5 de Mecânica dos Sólidos 2, realizada pelos alunos Arthur Gariani, Alexandre Pezin e Larissa Cavalinho, que consiste em um experimento realizado no Laboratório de Mecânica da UCL, promovido pelo professor Jean, onde nós calculamos a linha elástica de barras biapoiadas e engastadas. Esse aqui é o esquema da nossa barra biapoiada, onde distribuímos 4 relógios ao longo dessa barra, nomeando eles de 1, 2, 3 e 4, e colocando uma distância respectivamente de 5, 25, 40 e 60 centímetros. E também distribuímos dois pesos, P1 e P2, ao longo da barra, respectivamente uma distância A e B ao longo da barra de 63,9 centímetros. E o resultado da deformação em cada relógio em Y e milímetros está expresso na tabela aqui à esquerda. Estes foram os cálculos utilizados para a barra bioapoiada para calcular as equações do carregamento, do esforço cortante, do momento fletor, inclinação e da linha elástica, onde nós começamos calculando a equação do carregamento, onde mostra que o peso 1 atua a uma distância A, onde o início da coordenada de x é a partir da esquerda, e o peso 2 atua a uma distância B. E a partir daí nós integramos para achar as equações seguintes, e os cálculos estão expressos aqui. Este é o esquema da nossa viga engastada, onde nós também colocamos 4 relógios nomeados de 1, 2, 3 e 4, distribuídos respectivamente a distâncias de 10, 30, 45 e 65 centímetros ao longo da barra. E também foram distribuídos dois pesos, P1 e P2, a uma distância A e B ao longo dessa barra de 80 centímetros, medidos a partir do engastamento. E o deslocamento dos relógios estão expressos nessa tabela. Estes são os nossos cálculos para montar as equações da linha elástica para a viga engastada. Nós também começamos pela equação do carregamento, onde mostra que P1 atua a uma distância de A em relação ao início das coordenadas x, que começa pela esquerda, e P2 atua a uma distância B. E a partir daí nós integramos para achar as equações seguintes. Para o nosso experimento, nós usamos uma barra de alumínio maciça e retangular, com dimensões H de 6,2 mm e B de 25,5 mm. E isso foi medido com um parquímetro no laboratório após o experimento, e usamos essas medidas para calcular o momento de inércia, e utilizamos o módulo de elasticidade do alumínio com E igual a 69 GPa. Este foi o programa que nós desenvolvemos para expressar os gráficos da viga biapoiada de acordo com os dados que recolhemos no experimento. Então nós declaramos todas as variáveis e expressamos as equações, com o detalhe de que na equação do esforço cortante foi necessário fazer essa divisão por x menos A e x menos B na linha 13, ali, porque o programa não conseguia entender a elevação a zero. Então foi necessário fazer essa divisão para que esse termo se tornasse 1, o que deu o mesmo resultado e fez o gráfico funcionar. Para a plotagem, começamos plotando o diagrama do esforço cortante, começando com o comando subplot com os argumentos 2, 2 e 1, o que vai fazer com que expressemos 4 gráficos e o esforço cortante fique na primeira posição. E depois usamos o comando bar para fazer com que a equação do esforço cortante fosse expressa em função de x. Usamos o set para expressar o gráfico, para que o gráfico começasse a ser expressado a partir do x igual a zero e não mostrasse nada antes disso. Usamos o grid on para que mostrasse as linhas pontilhadas em cada coordenada para facilitar a leitura. E o comando hold foi necessário para que fosse possível aparecer o título dos diagramas e as legendas do canto esquerdo e inferior de cada gráfico. E por fim, este foi o resultado dos gráficos a partir dos dados obtidos pelo nosso experimento. E estes foram os gráficos obtidos pelo experimento para a viga engastada. Depois de determinados valores de x para cada relógio,
nós substituímos esses valores na equação da linha elástica para que o programa calculasse qual seria o deslocamento vertical naquele relógio, e então depois nós compararíamos com os dados calculados no papel. E nessa equação, nós precisamos usar na programação o P1 multiplicado por esse max, porque esse max vai retornar para a gente o maior valor do vetor P1 que a gente está usando. E, em parênteses, logo à frente, quando tem x1 menos a, vírgula, 0, este 0 desempenha o papel de o bracket. E para a equação da linha elástica da viga engastada, nós usamos o mesmo raciocínio, e os valores nós comparamos nessa tabela, onde nós podemos concluir que o experimento foi realizado com precisão. Os valores não ficaram muito distantes dos valores calculados na teoria, e podemos concluir que o experimento foi realizado com êxito. Segue então algumas fotos do procedimento do experimento para viga biapoiada e para viga engastada.